Eu conheci meu marido no ambiente universitário, né? Ele era recém-chegado da Colômbia e se enturmou no nosso grupo, né? E daí um tempo a gente conversou como amigos e tudo mais, a gente começou a namorar, né? A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente, a sua maneira de ser, e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, né? E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. Era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, né, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento, aliás, eu não acordei com um tiro, eu acordei com um forte barulho dentro do meu quarto. E quando eu quis me mexer, eu não consegui. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Resultado dessa agressão, a paraplegia irreversível e outros traumas e danos, um caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva no processo, né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo, né? Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não, impune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas del Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, um caso de uma violência doméstica é sim uma questão de violação aos direitos humanos, de uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el docket de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género, y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O Segil, Cladem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ligou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante e se eu gostaria de denunciar na OEA para ver a possibilidade, né, de a gente parar com a impunidade existente. Na hora eu aceitei. El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Maya Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Foi uma união perfeita. Porque o CEGIL é em relação à questão internacional, a parte da justiça internacional, né? E quem sofreu as dores, no caso, foi o CLADEM, né? Entre 1998 e 2001,
companheiras do CEGIL, em Washington, conversas com comissionados, com advogados. Es el trabajo del litigio del caso, ¿no? Es el trabajo de presentar en el caso la información de hecho y de derecho necesaria para que puedas avançar na discussão, não? Então, com pouco tempo depois, né, o nosso processo lá, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro e em nenhum momento o governo brasileiro se posicionou a esse respeito. Todos sabíamos que si esto avanzaba, esto iba a ser el primer caso que aplicara Belén do Pará. Y cuando uno está trabajando en primeros casos, uno sabe que bueno, porque uno no tiene referente. Entonces vos tenés que ponerte a escribir respecto de las alegaciones de derecho o de las pruebas que presentás para poder sustentar tus alegaciones sin tener en que apoyarte. O caso em si, ele tinha muito potencial de ser um caso emblemático, né? Ou seja, e de ter um resultado positivo, né? Se llegó al informe final, que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Foi um momento em que eu recebi uma ligação do CEGIL dizendo que a corte, né, determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né, e nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar. E nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica no país de uma maneira, né, mais segura, entendeu? Então eu fiquei muito emocionada nesse momento, né? Eu me emociono ainda quando eu lembro do que eu senti naquele momento. Porque eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. Naquele momento foi logro muy, muy importante. Creo que nosotras mismas demoramos en darnos cuenta del impacto que esa decisión iba a tener en el ámbito jurídico internacional. Representa constrangimento, ser responsabilizado ou condenado, do ponto de vista de uma decisão, uma sentença de uma corte, constrangimento como um país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao meu processo, que me desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares. Mudar reformas no sistema judicial, mudar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada. Para que não acontecesse mais a negligência que sempre aconteceu nos casos de violência doméstica no país. Peña desde el primer momento, y creo que con la decisión aún más, entendió que lo que ella estaba haciendo no era solo por ella, ¿no? Que era también por muchas mujeres de Brasil y del continente. No dia 7 de agosto foi sancionada a Lei Maria da Penha em 2006, que entrou em vigência em 22 de setembro de 2006. E na véspera eu estava aqui quando uma jornalista me ligou e disse: como é que a senhora está se sentindo ao receber o nome de uma lei, né? Eu digo, estou sabendo agora. Eu estraguei a sua surpresa, né? Aí pronto. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Lei 11.340/2006, de 7 de agosto de 2007. Lei Maria da Penha. Olha, a Penha é incrível, assim. Eu acho que ela é ao mesmo tempo ela é assim uma fortaleza e é uma doçura, assim.
Eu tenho muita admiração pela Penha, assim, acho que es significado de la lucha de una mujer que mantuvo su lucha para visibilizar lo que le pasaba y la primera que consiguió desarrollar Belén do Pará. O sea, es un caso que tiene mucho reconocimiento y es muy fuerte ver cómo en otros países todo el mundo habla de Peña así, como si fuera una amiga. Todos conocen a María da Penha. Força de uma decisão, num caso como o de Maria da Penha, fundamental para fortalecer o processo de uma demanda, de uma transformação no sistema legal do Brasil, como o que a gente tem na Lei Maria da Penha hoje. Ese tipo de trabajo conjunto desde distintas expertices es lo que hace diferencia en relación con el litigio internacional, ¿no? Cuando son casos así con los que uno quiere poder mostrar un patrón de violación de derechos humanos. É uma experiência bem-sucedida de advocacy em direitos humanos das mulheres. Por isso que diz que quando a violência acaba, a vida recomeça.